Então nós não podemos negligenciar esses princípios claros, porque lá na frente o erro vai ser muito maior. É o inimigo que precisa apenas de uma brecha para destruir a igreja por completo. Queridos, olhe para a Europa. A Europa, ela exportava pregadores para tudo que é lado, inclusive aqui. Hoje em dia, a única coisa que a Europa exporta é pornografia, promiscuidade, coisas que não prestam, porque começaram a ceder a esse tipo de coisa. Começaram a ceder à pressão cultural. Se tem algo que é forte hoje em dia em nossa sociedade, chama-se pressão cultural. Eu já conversei com amigos pastores de igrejas sérias, dizendo que, puxa, mas a pressão para ordenar a mulher aqui está forte demais. Todo mundo falando. Nós não podemos. Não podemos sucumbir diante desta pressão do mundo. Qual que é a diferença do falso para o verdadeiro pastor? O falso não é aquele que fala apenas em nome do diabo. Não é apenas aquele que fala o que Deus não disse. O falso é também aquele que, com medo de ser verdadeiro e perder pessoas, consequentemente perder a arrecadação, ele então suprime algumas coisas que estão claras na Escritura. Como eu disse, a cultura era outra. Sim, a cultura era outra. Só que os princípios são eternos. Os princípios da palavra de Deus não mudam, então nós não podemos negar a Escritura, nós não podemos fazer um malabarismo para encaixar aqui algo que fique bom para você, e não podemos, principalmente, mentir com algo óbvio que nós vemos. Eu quero passar alguns princípios aqui. Põe primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro, a mulher não deve exercer autoridade de homem ou sobre o homem. Chesterton, ele diz assim: chegará um dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. Exatamente o que nós temos que fazer hoje. Temos que, através de um texto claro deste, explicar. Não pode. Tem um texto que muitos têm dificuldade também, a respeito do dom de línguas, principalmente os nossos irmãos pentecostais. Eles vão falar aqui em Atos 2 ali, né, sobre a língua dos anjos lá e tal. E se você ler apenas o texto de forma corrida, você vai ver que o texto explica. Quais são aqueles idiomas ali? Ele diz, olha, nós somos os partos, medos, elamitas, Mesopotâmia, Frígia, Ásia, Panfilha, Cirene, e cita várias cidades. E ainda diz assim, como nós ouvimos esses homens falar da nossa própria língua materna? Daí então você vem e mostra para um pentecostal isso. Pô, está claro aqui. Esse dom de língua que vocês falam, esses monte de sílabas desconexas, não tem a ver com o dom de Atos 2 de Pentecostes, porque aqui está explícito, são idiomas. Língua materna, o que é língua materna nossa? É o português. Daí você precisa provar para um pentecostal que a grama é verde. Mesmo contexto, claro. E a mesma coisa em relação ao pastorado feminino. Primeiro, esse texto aqui que nós lemos de Timóteo, meu irmão, nunca houve dúvida a respeito dele. Toda a Escritura corrobora para isso. Para que a mulher cumpra o seu papel que não é de liderança. Não porque ela é menos de forma alguma. As irmãs sabem. Tem muitas irmãs que são muito mais capazes que os homens. As irmãs têm o dom de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Você já viu o homem fazer duas coisas junto? Não, falaram não. Não, esse não foi forte, indireto, hein? Você pode falar, ó. É. Você pode falar, ó, dá uma olhadinha no leite, só que fica de olho no feijão. Ou vai queimar o feijão, vai derramar o leite. Não dá, somos limitados. Eu vi esse de um vídeo, não sei quem mandou pra mim. A mulher tá lá, ela põe a água para ferver. E ela põe a água para ferver e ela sai para dobrar roupa, pendurar, voltar, limpa, faz isso, faz um monte de coisa. O homem põe a água para ferver e faz o quê? Até ferver. Não tem a ver com capacidade. Tem a ver com ordenação divina. Além disso, eu desafio você, minha irmã e meus irmãos. Cite apenas uma passagem de uma mulher liderando o povo de Deus congregado. De uma mulher ensinando o povo de Deus de forma pública, como nós temos os cultos. Apenas uma. Você não vê um exemplo sequer de sacerdotisa, a não ser sacerdotisa de Baal. Ah, esse daí você vê.
tinha os sacerdotes, tinha os sumos sacerdotes, era da tribo de Arão, eram os descendentes de Arão, e sempre homem, homem, você não vê uma mulher. E aí, então Jesus Cristo, ele vem e escolhe 12 apóstolos. No meio do caminho, um se dizia, que já era um desviado, só estava ali apenas fingindo. Judas morre, e então precisa de mais um. Lembrando, a mãe de Jesus estava ali junto com eles. Se você quisesse escolher uma mulher para representar uma liderança, quer uma oportunidade melhor do que essa? Opa, um morreu, eu preciso completar os 12. Mamãe está comigo sempre, gente. Essa é a hora dela. O que Jesus faz? Matias. O que os apóstolos fazem, né? Escolhem Matias. Ainda assim, mesmo com a mãe de Jesus Cristo ali, ela não é escolhida porque ela era inferior de forma alguma. Ela não foi escolhida porque Deus não incumbiu as mulheres de liderarem. Você não vê um exemplo sequer. Ah, pastor, mas isso era daquela época. Não, não era. Como eu disse, o princípio se mantém. Se você ler 1 Timóteo 3, onde Paulo começa a dar as características do presbítero, e às vezes você vê, né, presbítero, bispo e diácono. Por mais que são termos diferentes, eles são intercambiáveis, um faz a função do outro e significa a mesma coisa. Bispo, presbítero e diácono é a mesma coisa, pastor, mesma coisa. Então você vê ele dando as características ali, ele começa dizendo assim, marido de uma só mulher. Eu sei que aqui tem uma polêmicazinha, né, do tipo, será que alguém de segundo casamento ou alguém que tem uma mulher só? Mas independente disso, não é o meu tema hoje, mas repare, marido de uma só mulher. Então ele teria que ter usado, né, mulher de um só marido. Mas não apenas marido de uma só mulher. E eu sei que quando eu falo isso, os exemplos que as pessoas sempre me dão é o seguinte, pastor, mas calma aí, a Escritura fala sobre Raquel, né, não a minha, sobre a Raquel da Escritura. Raquel era pastora, pior que a única pastora que tem é a Raquel. Daí você vai lá ler. Gente, ela era pastor de bicho, de animal, de ovelha. Então, quando alguém dá esse argumento, eu falo, meu Deus do céu. Pelo menos é um argumento um pouco mais inteligente. Cite Débora. É outro argumento. Ai, Débora. Débora não era sacerdotisa. Débora era juíza. E ainda assim, mesmo sendo uma juíza, julgando o povo vai para a guerra. E ela diz assim, eu vou para a guerra. Por quê? Porque não tem homem aqui, mas para vocês vai ser vergonha. A única passagem que tem uma mulher liderando, não de forma eclesiástica, mas liderando o povo, é uma juíza e ela ainda diz, será vergonha para vocês. Meu Deus, não é possível. Entra aqui, muçulmano aqui, explode eu. O que a gente faz domingo? No domingo tem que vir outro irmão pregar. Explode o outro. Mas, calma aí. Vai ter que colocar uma mulher com esse tanto de homem aqui. Imagina a vergonha que seria para a congregação. Um amigo meu, na igreja dele, uma vez, ele me disse, né? Pastor, mas eu não posso colocar minha esposa para pregar. Nem quando eu tiver de serviço, que ele era militar, né? Ficava de serviço e tal. Tem quantas pessoas na sua igreja? Já tem umas 50. Eu não tenho um homem. Um só. Você não consegue pegar um homem para abrir a escritura no Salmo 119 e lê-lo bem lentamente. Vai dar uns 35 minutos de pregação. Você não consegue achar? Um homem. Oh, cambada de homem frouxo que a gente vê hoje em dia. Que não assumem a posição. Então, Débora era juíza. E olha os argumentos contrários que eles dão. Eles dão o seguinte argumento. Olha, primeiro, Paulo era machista, judeu, sexista, tem um monte de coisa, misógino. E eles dizem assim, olha, é uma passagem polêmica, como eu falei. Daí, por conta disso, eles fazem o quê? Eles não debatem sobre o assunto. Mas se você toma partido, eles xingam você. Xingam você. Você não pode falar isso. Além disso, historicamente, você não vê, até 1850, nenhuma pastora. Você não vê dúvida, até 1850, a respeito desse texto aqui, não permite que a mulher ensine. Aí, então, coincidentemente, nessa década, começa a surgir a primeira onda feminista. Então, o feminismo começa a vir devagarzinho, cavando, e então, depois de algumas décadas, eles já começam a pensar, será que é isso aqui que Paulo está dizendo mesmo? Quase 1900 anos, sem nenhuma dúvida. O feminismo entra, então, começam as dúvidas. Põe ali, por favor, o que o Wayne Grudem diz. O Wayne Grudem, ele diz assim, antes do advento das publicações feministas evangélicas,
Nos anos de 1970, as passagens polêmicas de hoje sobre as mulheres no ministério não eram consideradas obscuras, ou seja, não havia dúvida nenhuma. Até que começa o advento feminista. É a mesma coisa em relação a Darwin. Meu irmão, nunca se houve dúvida polêmica em relação a Gênesis. E Deus criou todas as coisas, do nada, sem matéria-prima, simplesmente dizendo que haja luz, o fiat, né? Que haja luz. Nunca houve dúvida. Daí então vem Charles Darwin, aquele doido da cabeça, e começa a implantar a questão do evolucionismo. E você precisa ter uma fé enorme para você acreditar na evolução, meu irmão. Se você acredita na evolução, você tem mais fé que muito crente. Você sabe como que Darwin diz que surgiram aqueles pescoços enormes das girafas? É que ele estava lá observando e ele percebeu que os animais começaram a comer, né, as plantas que estavam mais baixas, e então tinha que começar a dar aquela esticadinha para comer a do alto. Esticava mais, ficou aquele pescoção. Fala se não tem que ser muito inteligente para acreditar num negócio desse. Ou melhor, né? Microfonia, né? Baixa só um pouquinho do lado de fora. Abaixou aí? Tá bom, deixei para esse melhor. Então não havia dúvida em relação a isso daí. Agora, quando nós tratamos de assuntos como esse, que não são polêmicos, meu irmão, não são. Você fala bem, pastor, o que é um assunto polêmico? Escatologia. Escatologia, até hoje, eu tenho várias dúvidas. Amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo, pré-milenismo clássico, um monte de coisa. Tem. Agora, quanto a isso aqui, não há dúvida nenhuma. Lutero, ele dizia, olha, eu não sou polêmico. Eu apenas trouxe aquilo que a Escritura diz. E o que Lutero trouxe? Salvação pela fé. Justamente numa época onde a Igreja Católica cobrava pela salvação. Lutero vem e diz, não, a salvação é de graça. Só que quando nós falamos, olha, não existe mulher liderando, o que eles dizem para nós? Seus polêmicos. Tanta coisa para pregar, tanto hospital para visitar, e vocês preocupados com essas coisas. Não façam isso. A verdade é que muitos pastores são ignorantes. Ignorantes não é no sentido pejorativo. Deus me livre, né? Ignorantes no sentido de não ter o conhecimento básico a respeito de um assunto claro. Muitos são ignorantes. E a maioria, covarde. A maioria, covarde. A maioria até sabe aquilo que é correto, mas tem medo de falar.